a Deus. Quero compartilhar aqui uma palavra de Deus para cada um de nós. Aleluia. O texto está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 1. Marcos, capítulo 4, versículo 1. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num bar, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Versículo 8 fala: outra enfim caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Versículo 9 diz assim: e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. O título da palavra de hoje é: a palavra transforma e faz dar semente. Aleluia. A palavra transforma e faz dar semente. É o título da palavra de hoje. Nós vemos aqui que Jesus ele está à beira do caminho, na praia do mar. E a Bíblia fala que muitas pessoas vão ao encontro de Jesus à beira-mar, nessa praia aqui onde Jesus estava repousando um pouco. E muitas pessoas vão de encontro com o Senhor Jesus. E Jesus vê que há muitas pessoas que vão ao encontro dele. E nisso que vai ao encontro dele, ele pega um barco e se afasta um pouquinho da praia, e ali de cima daquele barco ele começa a ministrar a palavra sobre o reino de Deus. E Jesus, irmãos, ele começa a ensinar para o povo por meios de parábola. Era que Jesus ministrava, era que Jesus ensinava para todas as pessoas que iam ali ouvir ele, à beira do caminho, à beira-mar. E Jesus, irmãos, ele estava ministrando a palavra que fala sobre o semeador. E nessa palavra que é a respeito do semeador, Jesus começa a falar: olha, o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, ela nasceu, porém não tinha muita terra, e ali ela morreu porque não tinha como se aprofundar a raiz, e o sol queimou. Outra caiu entre os espinhos, e ali, junto com aquela semente, cresceu também os espinhos. No decorrer do tempo a sufocaram. Outra, porém, caiu em boa terra. Essa que caiu em boa terra, ela veio a produzir frutos. E esses frutos eram 30, 60 e até 100 por um. E Jesus, a Bíblia fala aqui nessa parábola que ele acrescenta a palavra que diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Essa palavra aqui que fala, irmãos,
a respeito da semente, do semeador. Jesus ministrando, e muitas pessoas que estavam ali não compreenderam o que Jesus de fato queria passar para elas ali naquele momento, a respeito da palavra de Deus, a respeito da doutrina que Jesus estava trazendo ali para aquelas pessoas. E até mesmo os seus discípulos não compreenderam até aquele momento a parábola de Jesus. E Jesus, irmãos, os discípulos, na verdade, Jesus chama Jesus ali de lado e pergunta: Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola? Qual é o sentido, qual é a direção daquela palavra que o Senhor ministrou lá à beira do mar? E Jesus fala assim para os seus discípulos, se nós for ler do versículo 10 em diante: olha, a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Muitos que estavam ali é ministrado através de parábola, para que eles ouçam, porém eles não compreendam, para que eles vejam e de fato eles não veem. Mas a voz é dada a conhecer. E Jesus, irmãos, ele começa a explicar o significado daquela parábola. E Jesus fala: olha, o semeador saiu a semear a semente. A semente é a palavra de Deus. E aonde estava sendo semeado era aquelas pessoas, era a terra aonde estava sendo semeado a palavra do reino de Deus. E como eu falei, uma parte da semente caiu em terra, à beira do caminho. São todas aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, até recebem com alegria, mas logo vem o diabo e arrebata a palavra do coração daquelas pessoas, e com isso aquelas pessoas não conseguem andar na presença de Deus. A outra semente que foi semeada caiu sobre o solo rochoso. São aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus e também com alegria, mas no decorrer das suas caminhadas, com as tribulações das suas vidas, com a dificuldade do seu dia a dia, elas não têm raízes aprofundadas em Deus, logo elas se desviam, porque elas não têm raiz. São todas aquelas pessoas que recebem e não se aprofundam na palavra de Deus. Essa é a semente que é semeada no solo rochoso, não tem muita terra. Outra semente caiu no meio dos espinhos. São todas aquelas pessoas que também recebem a palavra de Deus com alegria, se alegra em receber a palavra de Deus, porém, por muitas pressões, por muitas dificuldades, também do seu dia a dia, e ali sufoca ela até se vê, às vezes, na depressão, se vê no fundo do poço, não vê saída, e ali também ela acaba deixando a palavra de Deus. São todos aqueles que recebem a palavra de Deus, porém a dificuldade atrapalha a caminhada dela, as tribulações atrapalham a caminhada dela, e logo ela sai. Mas porém outra semente caiu em terra boa, e aqui caiu em terra boa são todos aqueles também que recebem a palavra de Deus com alegria, e naquilo que ela recebe com alegria, elas começam a se aprofundar. E naquilo que ela se aprofunda, ela começa a conhecer a palavra de Deus, o reino de Deus. E naquilo que ela conhece, ela tem sede de conhecer mais ainda, até o ponto dela produzir frutos, porque caiu na terra boa. E esses frutos eles começam a dar 30 por 1, 60 por 1, até 100 por 1. Essas pessoas começam a se multiplicar, começam a dar frutos. Então nós vemos aqui, irmãos, que Jesus explica cada detalhe a respeito daquela parábola que Jesus ministrou para cada uma daquelas pessoas à beira-mar. Então, irmão, nós somos também sujeitos a cada uma daquelas pessoas. Quantas vezes nós recebemos a palavra de Deus, e muitas das vezes, até mesmo no mesmo instante que nós recebemos a palavra de Deus,
logo às vezes vem o diabo e arrebata essa palavra do nosso coração. Nós acabamos esquecendo, nós acabamos perdendo a direção da palavra de Deus que foi ministrada para cada um de nós. Quantas vezes, irmãos, o diabo ele está ali ceifando, roubando a palavra de Deus que está sendo semeada. Quantas palavras de Deus foi semeada na nossa vida, e muitas das vezes nós deixamos o diabo roubar essa palavra. Quantas das vezes a palavra de Deus também é semeada em nossas vidas, mas muitas das vezes as tribulações, as opressões, as perturbações do nosso dia a dia têm nos atrapalhado. Porque se a palavra de Deus ela cai sobre uma terra boa, cada um do nosso coração é considerado uma terra. Eu e você é considerado uma terra que recebe essa semente que é a palavra de Deus. Aleluia. Essa terra, irmãos, que cai a semente, nós temos que estar preparando essa terra desde do sair da nossa casa. É o momento onde nós saímos de culto, por exemplo. Nós saímos da nossa casa, nós sabemos que nesse dia de domingo é um dia de culto. Ao levantar, nós já nos prepara: Senhor, fala comigo, me dê uma direção hoje no culto. Ou seja, nós estamos preparando a terra para receber a semente de Deus sobre nossas vidas, que é a palavra dele. E no momento que nós preparamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente para receber a palavra de Deus, essa palavra, irmãos, ela vai surgir um efeito. A palavra de Deus diz que quando a palavra de Deus ela é lançada, ela nunca vai voltar para Deus vazia, até que se cumpra ali o propósito ao qual ela foi enviada para fazer. Então a palavra de Deus ela é semeada sobre nossas vidas todos os dias. Todos os dias Deus ele lança a semente. Todos os dias Deus ele entrega a palavra. Todos os dias Deus entrega uma direção para cada um de nós. Aleluia. E naquilo que nós temos recebido, irmãos, essa semente, será que essa semente ela tem produzido? Será que essa semente ela tem produzido os frutos? Frutos dignos de arrependimento, como diz a palavra de Deus? Porque isso também é um fruto. Quando nós recebemos a palavra de Deus, e quando nós recebemos, nós compreendemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores, e essa palavra vai produzir frutos de arrependimento sobre nós. Aleluia. Então temos que ter essa produção de frutos. Tem que surgir esse efeito sobre a minha vida e sobre a tua vida também. Aleluia. Era a vontade de Deus, irmãos, que esses frutos vinham e eles vinham permanecer sobre nossas vidas. Frutos dignos de arrependimento. Então Jesus, irmãos, ao ministrar, ao revelar a vontade de Deus ali para os seus discípulos, não era só os 12. Tinha outros discípulos também ali, juntamente com o Senhor Jesus, que compreenderam essa direção do reino de Deus. Então temos que preparar a nossa vida, o nosso coração, para receber, para que a gente venha produzir 30, 60 e até 100 por um. Então quando nós recebemos a palavra de Deus, irmãos, quando nós compreendemos os mistérios do reino de Deus, nós vamos ver, irmãos, que há algo profundo sobre nossas vidas, que Deus ele tem algo preparado para cada um de nós. É como eu falei, irmãos, a respeito do título dessa palavra. O título é a palavra que transforma, e a palavra que também dá semente para cada um de nós. É o título dessa palavra. A palavra transforma e faz dar semente. Então todos os dias nós temos que estar atentos a cada direção de Deus para cada um de nós, para que de fato a palavra de Deus ela venha e penetre, ela começa a germinar dentro do nosso coração, ela começa a criar raízes e por fim ela começa a crescer até o tempo dela produzir os seus frutos.
Então nós vimos que há também, irmãos, um certo tempo para a palavra de Deus surgir um efeito em nossas vidas. Para transformar, não é do dia para a noite, mas para tomar a decisão, sim, irmãos. É algo que nós decidimos, e quando nós decidimos, ali começa a transformação de Deus sobre nossas vidas. Aleluia. Estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. Então a transformação ela acontece a partir da nossa decisão, da partir do momento que nós decidimos receber essa semente ela vai começar, irmãos, a produzir os seus frutos. Eu não sei o tanto de tempo para ela começar a produzir os frutos, mas eu sei que os frutos eles vão estar assim, se desenvolvendo, crescendo, amadurecendo. Nós vamos estar amadurecendo, nós vamos estar crescendo diante de Deus, nós vamos estar nos firmando na rocha, que é o próprio Senhor Jesus. Essa semente é o próprio Senhor Jesus que transforma a nossa vida. E para Ele transformar a nossa vida, nós temos que dar legalidade, nós temos que dar oportunidade para Ele agir na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Qual é a importância da palavra de Deus na minha vida hoje, na sua vida? Qual é a importância? Você já parou para pensar qual é a importância da palavra de Deus na nossa vida? Eu quero ler João capítulo 14, versículo de número 15, que a Bíblia fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então essa é a importância, irmãos, da palavra de Deus para cada um de nós, porque se nós amamos a Deus, então nós vamos guardar a palavra dele. Aleluia. Então se nós amamos, temos que guardar. Esse guardar, irmãos, não é deixar guardado no nosso coração. Esse guardar, ele tem o significado de obedecer, de praticar a palavra de Deus. Porque não adianta só eu conhecer a palavra de Deus. O importante é eu praticar aquilo que a palavra de Deus tem falado para mim praticar, tem falado para mim viver. Isso que é importante e isso que demonstra o nosso amor pelo Senhor. É o nosso viver, esse é o nosso guardar. Então isso tem que ser de extrema importância sobre nossas vidas. Isso tem que ser algo em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Então isso também significa buscar o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar. Aleluia. É o guardar, é o viver, é o praticar. Então vamos sempre meditar qual é a importância da palavra de Deus. É o viver, é o praticar. Aleluia. Segunda coisa, irmão, temos que pensar, temos de fato a sensibilidade de ouvir a palavra de Deus, como diz lá no versículo 9, que Jesus ele acrescenta: todos que têm ouvido, ouça. Isso aqui, irmãos, tem outras palavras que falam: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse ouvir, irmão, não é simplesmente ouvir do ouvido, como diz a tradução original, como diz os estudiosos. Esse ouvir, irmãos, a palavra de Deus é ter sensibilidade da palavra de Deus, da presença de Deus. É quem é sensível a receber a palavra de Deus. Porque ouvir, irmãos, todo mundo ouve a palavra de Deus, mas ter sensibilidade, deixar a palavra de Deus transformar, deixar a palavra de Deus agir sobre nossas vidas, não é todos. Por isso que Jesus estava ministrando para várias pessoas. Jesus falou sobre a semente e caiu sobre 4 tipos de terra. Uma caiu à beira do caminho, outra caiu no solo rochoso, outra caiu no meio dos espinhos e outra por fim caiu em boa terra. Então são vários tipos de terra, são vários tipos de pessoas. Então são vários tipos de pessoas que vão ouvir, mas poucas vão ter a sensibilidade.
Aqueles que têm sensibilidade, irmãos, aquele que para de fato para ouvir, aquele que recebe de fato e se aprofunda na palavra de Deus, esse sim produz frutos de arrependimento. Esse começa a produzir 30, 60, até 100 por um. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Eu quero ler Lucas capítulo 19, capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 19. A Bíblia fala assim: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aleluia. Então esses são os que têm a sensibilidade de ouvir e obedecer e praticar como Jesus fala. Esses são a mãe e irmãos de Jesus, todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Então essa é a sensibilidade que Jesus fala. Esse é o ouvir que Jesus ele estava ministrando nesse momento. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem sensibilidade, sinta, receba a palavra de Deus. Aleluia. Desde o dia em que recebemos a palavra de Deus, temos frutificado ou não? É aonde nós devemos, irmãos, analisar a nossa vida e observar: será que a palavra de Deus ainda tem surgido, tem feito algum efeito na minha vida, tem feito alguma diferença no meu viver a palavra de Deus? Porque a partir do momento que nós recebemos, irmãos, a direção de Deus e nós andamos nessa direção, e se nada é mudado na nossa vida, se nada é transformado na nossa vida, deve ter algo de errado. Porque quando a palavra de Deus ela vem com um propósito, ela vem com um propósito de transformar, ela vem com um propósito de agir na nossa vida. E quando a nossa vida não acontece nada, é porque tem algo errado. Ou nós estamos com ouvidos tapados, ou estamos com o coração duro, ou nós não estamos nem aí, ou fazemos parte, irmãos, daquelas pessoas, daquela semente que caiu à beira do caminho. Logo foi roubada a palavra, vieram as aves e arrebataram a palavra, a semente. Ou fazemos parte daquele grupo que recebeu a palavra, né, a semente que caiu sobre o solo rochoso, não se aprofundaram e logo ali morreu a semente. Ou fazemos parte daqueles que caíram no meio dos espinhos da semente, que sufocaram e logo morremos também. Mas se a palavra de Deus tem surgido algum efeito, irmãos, significa que a palavra de Deus tem caído em boa terra e tem sim produzido os frutos, 30, 60 e até 100 por um, frutos dignos de arrependimento. Então temos que analisar qual terra eu e você temos sido até hoje. Qual dessas terras a semente de Deus tem caído? Será que tem produzido? Será que tem crescido? Será que de fato essa semente que é a palavra de Deus tem sido importante para mim e para você? Aleluia. Temos que nos preocupar. Temos que nos preocupar, porque se nada tem acontecido, irmãos, vamos nos preocupar, porque nós devemos sim procurar o sobrenatural de Deus, a transformação de Deus sobre nossas vidas. Aleluia. Então nesse momento vamos orar a Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Quero compartilhar aqui uma palavra de Deus para cada um de nós. Aleluia.
O texto está lá em Marcos, capítulo